Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, e diz assim: Queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra a sua própria alma. Você já ouviu falar da história do patinho feio? Essa história nos conta que uma pata estava chocando 5 ovos e de repente ela escutou um crack. E ela viu que os 4 ovos menores estavam se abrindo e começaram a sair deles 4 patinhos amarelos, lindos. Mas justamente o ovo maior, aquele que parecia ser o mais forte, não havia nele nenhuma movimentação. E aquilo deixou a pata inquieta. Ela esperou um tempo a mais. Enquanto isso, ela dava umas bicadas, tentando acelerar o processo. Era primavera, estava quente e ela queria muito passear no lago, exibindo seus 5 filhotes lindos e perfeitos. Até que depois de muito tempo, aquele ovo começou a quebrar. E saiu dali de dentro daquele ovo um ser muito feio, parecido com um pato, mas era acinzentado. Ele não era amarelinho como os outros, e ele era maior e bem desajeitado. Até a mãe pata ficou com vergonha e duvidando se aquele bicho desajeitado era mesmo dela e por que ele nasceu tão diferente. Os dias se passaram e as piadinhas e comentários sobre a feiura daquele patinho só aumentavam, juntamente com ele, que crescia mais rápido do que os outros. Por muitos dias ele se esfregava nas algas do lago para ver se ele ficava com uma cor pelo menos parecida com a dos seus irmãozinhos. Ele encolhia seu longo pescoço, diminuía de tamanho, agachando as pernas para ficar parecido com eles, mas na hora de grasnar não saía um quá-quá, pois sua voz era rouca e todos riam dele. Diante de tanta humilhação, tanto bullying, como poderíamos dizer no termo atual, ele foi embora, foi em busca de um lugar onde ele não fosse tão diferente dos outros. E chegando num lago distante, ele viu vindo em sua direção, flutuando sobre as águas, um ser majestoso de uma brancura que doía nos olhos. Deslizando sobre as águas, esse ser se aproxima dele e pergunta: está perdido? Onde está sua mãezinha? O patinho envergonhado, pensando que aquele ser ia falar de sua feiura como ele já estava acostumado com todos falando, ele avisou logo: eu sou um pato, sou de outra região. Aquele ser majestoso sorriu e disse com toda a certeza: você não é um pato, você é um cisne, como eu. Você consegue imaginar o alívio daquele pequeno cisne que descobriu sua verdadeira identidade? Você consegue imaginar como ficou a autoestima dele ao descobrir que ele estava como estrangeiro num lugar que não era sua casa? Você também já tentou se parecer com o povo deste mundo? Você tentou se vestir igual a eles, usar suas roupas, comer suas comidas, usar o mesmo penteado de cabelo e continuou se sentindo um patinho feio? Por muitos anos eu vivi assim. Até que eu encontrei o povo da Bíblia. E com isso eu encontrei um
povo parecido comigo. Ainda não era igual. Mas quando eu encontrei Jesus, aí eu percebi que eu sou a imagem e semelhança dele. E ele ainda me disse que aqui eu sou estrangeiro, mas lá no céu eu sou concidadão. Eu pertenço ao reino de Deus e logo, logo estarei morando lá. Assim como diz em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui nós somos estrangeiros, lá nós somos da família de Deus. Por enquanto você não está em casa. Por isso que parecemos um peixe fora d'água ou um patinho feio. Mas chegará o dia que estaremos na terra dos cisnes. Aguente firme, estamos chegando em casa. Você não é feio, você é a cara do Pai. Ah, queridos, por muitos e muitos anos eu tentei me adaptar a este mundo. Me esforcei muito. Na minha condição de autismo, eu tive que frequentar escolas iguais a todo mundo. E o aprendizado generalizado, ele não faz sentido para mim. Então, como autista, eu deveria ter tido uma educação diferenciada, mas tive que sofrer, tive que me adaptar, tive que me esforçar para ser igual a todo mundo. Por muitas e muitas vezes eu tive que ser sociável, como todo mundo é, e frequentar locais com muitas pessoas, com muito barulho, com muitas luzes, e sempre me achei um estranho porque eu ficava arrasado depois desses compromissos. Me esforcei de todo jeito para tentar me encaixar com esse mundo, para parecer com as pessoas, para ser igual a todo mundo. O autista ele não consegue se encaixar nesse mundo, ele não se adapta, ele não consegue ver graça em nada aqui. Alguns estudiosos que querem falar de uma forma mais ao nosso coração, eles conseguem dizer que os autistas são anjos que vieram à Terra e se esqueceram que são do céu. Por isso que eles não conseguem se adaptar aqui. Mas, tratando da forma científica, nós somos neurodivergentes e nós não conseguimos seguir o que todo mundo segue. A gente não consegue se encaixar. E para se encaixar a gente se esforça muito. E isso gera muitas vezes a depressão e a ansiedade. E foi nesse momento de depressão, aos 18 anos, eu estava com muita tristeza no meu coração porque eu estava cansado. Na verdade, se eu soubesse do meu diagnóstico naquela época, eu diria que eu estava exausto física e psicologicamente. Mas, como não tinha um diagnóstico, eu estava depressivo. Eu não aguentei mais e eu comecei a afundar até que eu descobri a palavra de Deus. E aí eu descobri que eu não precisava ser semelhante às pessoas daqui da terra. Eu precisava ser semelhante às pessoas do céu. Eu gosto das coisas de Deus. Eu tenho no meu coração esse desejo. Então foi como se eu descobrisse um outro lago, onde tem pessoas mais parecidas comigo. Essa foi a minha primeira pregação. E eu não entendia por que Deus me deu esta pregação. Quando eu encontrei essas pessoas que pensam mais ou menos como eu, que têm essa sede, essa vontade de ir morar no céu, porque esse lugar nós não conseguimos nos encaixar com esse lugar, Deus me deu essa pregação. Essa foi a minha primeira pregação na igreja. Eu estava feliz por estar encontrando a palavra de Deus. E eu estava dizendo para a igreja que eu descobri quem eu era. Eu não era mais um patinho feio. Eu era um cisne. Era isso que eu estava tentando dizer nesta pregação. Mas hoje, depois de receber o laudo tardiamente, eu vim entender que Deus já estava trabalhando no meu coração quando me deu esta
palavra. Ele estava tentando me ensinar que eu era diferente, sim, porque eu não estava no meu ambiente. Eu também tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos indo para o céu. Era uma caminhada, muitas pessoas desistindo, sentando no caminho. Por mais que eu incentivasse, vamos, a gente está perto, as pessoas não aguentavam mais, elas iam desistindo. E eu sabia que era na próxima esquina, eu já ia entrar na Terra Prometida. Era na próxima curva. E de lá vinham algumas pessoas caminhando, que moravam nessa cidade santa. E eles vinham em minha direção e eu falando, tá perto? Eles diziam, tá sim. E é interessante, você fala igual a eles. Vocês se parecem muito. Então aí é que meu coração ficava feliz. E aí é que eu tinha mais vontade de correr para chegar logo nessa cidade onde as pessoas pareciam comigo, como disse aquela pessoa que vinha voltando da cidade. Mas quando eu fui fazer a curva, eu me acordei. Mas eu me acordei feliz por saber que eu pertencia àquele lugar, que logo, logo eu vou estar em casa, que eu não sou um estranho, que eu não sou um patinho feio, mas eu pareço com o povo daquele reino. Sabe, talvez eu esteja falando aqui para alguém que também se sente assim, um peixe fora d'água, uma pessoa que não se encaixa aqui. Isso tudo é porque nós não estamos em casa. E quando a gente não está em casa, a comida é ruim. A cama, por mais fofinha que ela seja, ela não é a nossa cama. E por isso que a gente não se encaixa naquele colchão. Tudo isso é porque nós não estamos em casa. Então quando a gente não está na casa da gente, a comida é ruim, a dormida é ruim, o banheiro é ruim. Pode ter um lugar lindo, pode ter praia, pode ter montanhas, não sei para onde você gosta de viajar. Mas o melhor lugar do mundo é a nossa casa, é quando a gente volta para as nossas coisas. Então, nós nos sentimos estranhos porque nós não estamos na nossa casa. A gente procura uma comida do reino e a gente não acha para vender. Muitas vezes é difícil você encontrar uma comida que vá te alimentar, vá te fortalecer, não somente fisicamente, mas espiritualmente, para deixar a tua mente boa. As conversas, muitas vezes, você não se encaixa nelas. Os passeios, você não se encaixa. As festas, você fica lá, todo mundo nota que você está fora de sintonia, você não está se encaixando com aquele ambiente. É muito difícil para um cristão viver nessa terra, onde a gente vê as pessoas se matando, a gente vê as pessoas se odiando, a gente vê as pessoas brincando com Deus, debochando da Bíblia, da palavra de Deus, dos cristãos. É muito difícil viver nessa terra. A gente não se encaixa com esse lugar. Por isso que tem tantas pessoas com depressão. Não é somente pela parte química e psicológica da pessoa, mas muitas vezes é uma necessidade de voltar para casa. É uma lacuna que tem dentro de nós, dizendo que nós não somos desse lugar, nós não pertencemos. E muitas pessoas se suicidam porque elas querem se livrar desta terra e ir para um lugar melhor. E por isso que muitas vezes elas desistem desse lugar, elas desistem dessa vida e elas querem a paz de descansar de todas as dores dessa terra. Talvez o teu sofrimento todo é justamente por isso, você não se encaixa com esse lugar. Você não é daqui, mas você tem uma missão aqui, é de levar o maior número de pessoas que são de lá e que estão aqui, e que precisam ser acordadas, e que precisam receber essa mensagem que você recebeu, que nós somos de um outro reino, que nós aqui somos apenas peregrinos, nós estamos aqui apenas de passagem, nós não estamos em casa, por isso não se acomode aqui. Não invista tanto na casa dos outros. Guarde, olhe para o reino de Deus, que é para onde você vai. Invista no seu espiritual, que é onde você vai passar a maior parte, que é a eternidade. Pare de querer que esse mundo se torne um paraíso, porque ele não vai. Nós estamos indo para casa, tenha certeza disso. Fique calmo, aguente firme. Já já nós estaremos no nosso lugar onde todos se parecem, onde todos se amam, onde todos vivem para sempre, onde não há maldade, não há dor, não há choro, não há despedidas.
Nós estamos caminhando para isso. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós sempre seremos um patinho feio. Mas nós vamos chegar no nosso lugar. E aí sim a gente vai poder relaxar, estamos em casa, chegamos. Um dia você vai se encontrar no meio dos braços de Jesus. E diante do seu abraço bem caloroso, ele vai dizer: você chegou em casa. Entra e possua o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Nós te agradecemos porque Jesus veio nos restaurar a imagem e semelhança de Deus. Veio nos reconciliar com o Pai. Veio nos acordar, nos despertar para entendermos que nós não somos daqui, mas que o reino de Deus estava próximo. Essa foi a sua grande pregação. Ele não aceitou a oferta do diabo quando ofereceu para ele esse mundo. Se ele o adorasse, ele entregaria esse mundo para ele governar. E ele não quis. Ele preferiu a morte para que nós tivéssemos o direito de viver no reino eterno. Oh Deus poderoso, ajuda-nos a manter a nossa sanidade nesse mundo tão difícil. Ajuda-nos a manter a nossa mente no céu. Ajuda-nos a sonharmos com o dia que estaremos em casa. Ajuda-nos com o Teu Espírito Santo a pregarmos essa mensagem ao maior número de pessoas. Existem muitos patinhos feios aqui na terra que precisam ser despertados para a sua verdadeira origem, para entender que eles vêm de uma linhagem muito mais nobre. Oh Deus poderoso, ajuda o Teu povo nessa terra estrangeira, nesse deserto, viajando de um lado para o outro. Não nos sentimos bem em lugar nenhum, é como se faltasse algo dentro de nós. Isso tudo sinal de que nós não estamos em casa ainda. Somos estrangeiros, queremos voltar para casa o mais rápido possível. Eu sei que dói no teu coração, Pai, ouvir essas orações da gente aqui nesse buraco, nesse abismo, como o Senhor mesmo chama. Clamando: Pai, vem embora, venha nos buscar, queremos ir para casa, salva o teu povo, resgata-nos. E o Senhor ainda tem um tempo de misericórdia. O Senhor quer que o maior número de pessoas se arrependam. E muitas vezes o Senhor ainda segura os quatro ventos por amor a essas pessoas que estão prestes a tomar decisões ao teu lado, para o teu reino. E por isso nós te pedimos, Pai, nos ajuda, nos dá paciência, nos dá fé, nos ajuda a aguentarmos ainda um pouco mais de tempo aqui nessa terra. Nos fortaleça, nos ajude enquanto o Senhor não vem, que o Espírito Santo não saia de nós. Só assim nós aguentaremos passar por esses dias de crise. Desde já nós te agradecemos, sonhando com o dia que estaremos nos teus braços. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.